Olá, tudo bem com você? Somos a equipe de operações da IntelliPost e desenvolvemos este vídeo para te ajudar a entender sobre alguns impostos e sobre cubagem. Bora começar? O ICMS e o ISS são tributos estaduais e municipais que podem ou não serem aplicados em nossas tabelas. Como explicado no vídeo sobre tabela 3.0, essa opção está disponível para ser preenchida em nossos formatos ou pode ser enviada de acordo com a transportadora que você irá trabalhar. O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço. Sua cobrança é aplicada a operações de circulação de mercadorias, como a compra ou a venda de produtos. Além disso, incide na prestação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual e na comunicação de entrada de mercadorias ou bens e produtos importados. Esse imposto está em todas as etapas de comercialização de um produto, ou seja, cada vez que o produto é vendido e revendido, há a aplicação do ICMS. Alguns exemplos de etapas: aquisição e fornecimento de mercadorias em geral, prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, prestação de serviços de telecomunicação, fornecimento de mercadorias com prestação de serviços, qualquer tipo de importação de mercadoria, serviços prestados no exterior ou que tenham começado fora do país. Apesar de incidir sobre a circulação de mercadorias, esse imposto só é pago quando a mercadoria deixa de ser propriedade da empresa e passa a ser de outra pessoa física ou jurídica. Há alguns casos em que o ICMS não é cobrado, como na comercialização de livros, insumos agrícolas, compra de veículos adaptados e etc. Como é calculado o ICMS? O ICMS é calculado a partir do valor da mercadoria ou serviço multiplicado pela alíquota. Essa alíquota é definida pelos estados e o Distrito Federal e pode variar de acordo com a mercadoria ou serviço e pela rota de origem até a entrega. Para saber a alíquota aplicada à sua entrega, basta olhar na tabela de onde sai e para onde vai a mercadoria. Por exemplo, uma entrega que sai do Rio de Janeiro e vai para Santa Catarina terá uma alíquota de 12%, ou uma mercadoria que sai do Rio Grande do Sul para Pernambuco terá uma alíquota de 7%. O ISS é um imposto sobre serviço. Sua cobrança incide sobre qualquer tipo de prestação de serviço que esteja listado na Lei Complementar 116/03. Além disso, são tributadas importações de serviços prestados no exterior ou por profissionais estrangeiros. Qualquer empresa que presta serviços no Brasil ou ao exterior cujas atividades estejam centradas em território nacional deve pagar este imposto. A alíquota aplicada é referente à cidade onde o prestador de serviço está registrado. Além disso, o ISS não se restringe apenas ao serviço, mas a uma prestação de serviço. Por exemplo, uma concessionária de veículos terá aplicação do ICMS nas atividades mercantis, em venda e fabricação dos veículos, porém, fica obrigada ao ISS em um eventual serviço de manutenção ou borracharia. Na IntelliPost, quando o cliente sinaliza que deseja essa aplicação do tributo, nosso sistema calcula automaticamente no momento da cotação. As alíquotas já estão cadastradas de acordo com a legislação e são retornadas a partir do CEP de origem e destino. A cubagem é um termo amplamente utilizado em logística. Ele está atrelado ao volume da mercadoria e vem para auxiliar a composição de frete, a medição de carga e o carregamento dos veículos. O termo está relacionado à noção de um cubo, que tem seu volume determinado pela multiplicação de suas dimensões, que são comprimento, altura e largura. Sendo assim, a cubagem indica o volume que uma carga ocupa em um espaço, como um container ou um caminhão. Porém, falando de logística, esse conceito é ampliado, pois ele é utilizado para estipular a relação entre o peso de uma mercadoria pronta para entrega e o espaço que ela irá preencher no veículo. Por isso, complementamos esse cálculo com o fator de cubagem. Esse fator é uma constante, um número que define em média qual a cubagem ideal de uma carga. Seu valor equivale a 1 metro cúbico do veículo. Como cada modal apresenta cargas e capacidades diferentes, os fatores mais utilizados são o aéreo, o marítimo e o rodoviário. O peso cubado representa a unidade de peso em quilogramas, que é calculada considerando o volume da carga. E essa variável é utilizada para calcular o frete-peso, que compara o peso físico e o peso cubado de uma mercadoria. Para calcular o peso cubado, você precisa multiplicar as dimensões do produto em metros pelo fator de cubagem. Por exemplo, uma caixa com as dimensões de 80 cm por 60 cm por 30 cm tem o seguinte peso cubado:
0,80 vezes 0,60 vezes 0,30 vezes 300, que é o fator de cubagem padrão, chegamos ao resultado de 43,2 quilogramas, ou seja, esse é o peso cubado. A composição do frete vem da combinação de fatores como o peso, as dimensões e a área que essa mercadoria ocupará dentro do caminhão. Assim, conseguimos estipular um frete justo para entrega e tirar o maior proveito da capacidade do veículo. Por isso, comparamos dois pesos, o peso físico, em quilogramas, e o peso cubado, em metros cúbicos por quilograma. Mas por que devemos comparar estes dois pesos antes de escolher qual será aplicado ao frete? Pensando em logística, mais especificamente em transporte, a capacidade do veículo está atrelada ao frete. Ou seja, se você tem um veículo que comporta 10 toneladas de produto, mas utiliza para entregar apenas 1 tonelada, você não está utilizando a capacidade máxima desse veículo, e assim o valor de frete irá variar. De forma crua, há mercadorias que são muito grandes, ocupam um bom espaço do caminhão, mas não são tão pesadas, e há outras mercadorias que são menores, ocupando menos espaço, porém pesam muito. Essa diferença é analisada quando um transportador calcula a capacidade de um caminhão, e é por isso que utilizamos o cálculo de cubagem comparado ao peso físico. Um exemplo clássico para entender o papel da cubagem é você comparar a movimentação de 10 toneladas de algodão ou 10 toneladas de metal. Conduzir essa quantidade de algodão seria uma tarefa onerosa para o transportador, pois o material é extremamente leve, e pensando na quantidade, 10 toneladas representam um valor enorme, que demandaria vários caminhões para entrega, aproveitando mal a capacidade de carga do veículo. Por outro lado, conduzir mercadorias muito pequenas, porém bastante pesadas, podem comprometer o limite de peso do veículo, também afetando a capacidade de carga dele. Assim, a cubagem garante que a capacidade de carga e a superfície disponível sejam igualmente bem aplicadas, resultando no equilíbrio entre o peso físico do produto e o espaço que ele ocupa. Esse equilíbrio resulta em envios bem consolidados, evitando situações de risco como o sobrepeso e a ociosidade que promovem o desperdício e o aumento dos gastos operacionais. Na IntelliPost, a cubagem pode ser aplicada em suas tabelas. Basta enviar o fator de cubagem que deseja na abertura do chamado. Lembrando que esse fator é estipulado pela transportadora que você contratou. Neste vídeo você aprendeu sobre ICMS e ISS e também sobre o cálculo de cubagem e suas particularidades. Não deixe de assistir aos outros vídeos desta série, hein? Nossa equipe está sempre disponível para te auxiliar em suas dúvidas e na resolução de seus problemas. Obrigada e até a próxima!